O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. 2 Coríntios 5,14 diz: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Poder sentar. Irmão, Jesus tinha um objetivo nessa terra. O objetivo de Jesus, qual era o objetivo de Jesus nessa terra? Aumenta um pouquinho. O objetivo de Jesus, ele veio para morrer, não foi? Então, quando ele chamou os discípulos, ele chamou os seus discípulos para quê? Para morrer também. Porque há um servo, cabe ser igual ao seu Senhor. Jesus veio a este mundo com um objetivo, e o objetivo dele, ele passou para todos aqueles que nele creem. Não é isso? Isso é muito simples quando o Espírito de Deus está no meio do seu povo. Por aí isso é loucura. Não, mas Jesus já morreu para que eu não morra. É mesmo? Jesus veio ao mundo, foi trucidado, crucificado por uma injustiça já existente há 2000 anos atrás. A injustiça aumentou ou diminuiu? O que você vê numa sociedade? Ela melhorou ou ela piorou? Então, Jesus continua precisando de discípulos que realizem a sua mesma missão de tempo em tempo. Vós sois os meus mártires, sois as minhas testemunhas. E as testemunhas de Jesus, elas são mortas, né? Ou será que nós vamos ficar cultuando o sangue das arenas, cultuando os livros que nós temos aí, os mártires do Coliseu? Vamos ficar cultuando, mas sem nos envolver. Quem cultua se envolve, se torna um, se identifica. Amém, meu irmão? Você não pode olhar para esses livros que você lê, e são bem lidos mesmo. Os irmãos estão sempre comentando, e agora essa bênção de internet, os livros estão lá na internet, em PDF. Você não pode olhar aquilo, caramba, legal. Se você disser assim, isso realmente foi uma glória. Opa, se você identifica aquilo como uma glória, automaticamente você tem que desejar se envolver. Você tem que desejar ser participante. Você não pode dizer assim, poxa, que glória na vida dos nossos irmãos, mas eu não quero isso para a minha vida, não. Porque aqui nesse lugar, no começo, meu irmão, as pessoas ainda não conheciam bem o meu caráter no começo do ministério, e vários pastores estiveram aqui, pastores de várias denominações, assembleianos, batistas, um monte de gente. Eles achavam que só porque eles tinham título de pastor em outro lugar, que eles chegariam aqui e seriam reconhecidos como pastores. Não, pastor tem que se formar aqui, no calor dessa batalha aqui. Senão eu não reconheço nenhum outro pastor. Dizem por aí que tem um tal de Silas Salafrária, que é pastor. Eu cuspo na cara dele, do Deus dele e do título dele. Ele não é pastor, pastor sou eu sou pastor. Ele está guiando as pessoas num falso conceito de prosperidade, empresariado, riqueza. Ele é falso, eu não, eu guio as ovelhas para o matadouro. Eu sou pastor. Eles não são, eles são canalhas, porque Jesus passou pela via dolorosa e concluiu a sua missão no Gólgota. É lá que todos nós teremos que concluir a nossa missão. Ele deixou seu rastro e disse, vinde após mim.
É lá que nós vamos concluir a nossa missão. Pastor sou eu. Teve um jovem esses dias agora, essa semana. Foi quando que aquele jovem esteve aqui? Ontem. Foi ontem mesmo. De manhã cedo, ainda estava de pijama, né? Pijama, bateram na porta. Falei, deixa ele um pouquinho lá esperando. Eu estou tomando um cafezinho. Tomei café, fui lá atender o jovem. Ajudamos ele. Senti de ajudar e ajudei. Mas falei assim para ele: como é que você veio da onde? Padre Miguel? Padre Miguel, Bangu? Como que você veio parar aqui em cima? Não, comecei a perguntar, estava precisando de muita ajuda. Um motoqueiro falou assim para mim: não, eu vou te levar num lugar, lá você vai ser ajudado. E o motoqueiro não é daqui, mas eles sabem que aqui nós somos diferentes. Todo mundo manda as pessoas para o alto desse morro. Incrível isso. Eu digo, como você chegou aqui? Não tinha como chegar, imagina. Mas nós somos diferentes, realmente, nós somos diferentes, nós somos os melhores de Jesus Cristo. Quando Jesus quer dar direção à vida de alguém, ele traz para cá. Aí eu falei para ele: olha aqui nessa placa, eu não sou pastor. Ele falou: pastor, eu queria um abrigo, não aguento mais, já estou há 2 dias no meio da rua, porque aconteceu isso, isso e isso, eu estou há 2 dias no meio da rua, estou com medo, e para me esquentar ontem eu até tomei cachaça pura, nunca tinha feito isso na minha vida. Ele abriu o coração dele mesmo. Eu queria um abrigo. Eu falei assim para ele: olha só, eu não posso te enviar para um abrigo, até conheço, mas eu não posso apontar para você o que eu não gostaria que fosse apontado para os meus filhos. Lá você não vai ter solução na tua vida. E eu sei que não vai ter. Eles não têm palavra mais, eles não têm espírito. Abrigo evangélico, o evangélico é o caramba, faça-me o favor, evangélico somos nós, que só curvamos a cabeça para um tal de Jesus. Para mais ninguém a gente curva a cabeça, só para os projetos desse Jesus, que o mundo chama um tal Jesus. É um tal mesmo, é tal mesmo, mas para nós é o bastante, amém, irmãos? Então, falei, vamos levar a pessoa para lá para quê? Aí eles pegam um rapaz, metem nos sinais para trabalhar para eles, vendendo um monte de besteira. Você já viu, não já? Todo mundo já viu, nós moramos nessa cidade, toda hora vem um bater no vidro, quando tu vai ver, casa, não sei o quê, amigo, por que tu está vendendo isso? Não, é do abrigo lá, abrigo evangélico, a gente faz isso para ajudar, nem ajudar nada, está sendo explorado, o cara não tem uma palavra, não tem nada, não vai ter libertação, vai sair dali, assim que ele achar um caminho, quando ele vê, dá para mim defender por aqui, por fora, que ele achar um prato de comida em qualquer canto, ele vai levado pelo vento, porque ele não tem nenhuma essência. Eu falei, eu não vou indicar para você o que eu não gostaria que fosse indicado para o meu filho. Qual a solução que você quer na tua vida? Ele falou, poxa, eu queria ir para a casa da minha mãe. Aonde é? Petrópolis, Teresópolis, um negócio assim. Falei, então, essa é a solução? Aí conversamos muito com ele, foi eu e Josi no carro, levei ele até a rodoviária, compramos uma passagem para ele. Bicharia, daqui para ali é bicharia. E ele seguiu o caminho dele, mas ele ficou impactado, ele ficava impactado, ele falou, poxa, como vocês estão fazendo isso por mim? Eu estou fazendo isso por você porque Jesus um dia fez por mim. E muita gente diz, não faz nada por esse cara, ele é um lixo. Quando Jesus fez por mim, eu era o quê? Quando Jesus nos encontrou, nós éramos o quê? Tínhamos vida, estávamos muito bem. Não, todos nós, quando fomos encontrados por Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a caminho do inferno. Nenhum de nós valia nada. Esse é o meu conceito. Falei, preguei para ele, por cada frase que está naquele portão e naquela placa, eu preguei para aquele jovem. Deixa Deus ser Deus, amém, irmão? Eu acredito que ninguém bate naquela porta por acaso. Não, nem que seja para eu dizer assim, sai daqui seu cachorro louco, mas não é por acaso, tinha um projeto. Então, nós vamos caminhando, porque grandes coisas fez o Senhor por nós verdadeiramente. Jesus nos chama para isso, e eu falei para ele, aqui,
aqui é ensinando a morrer por Cristo. Eu não tenho outro lugar para te indicar. Pega uma Bíblia, lê, busca Mateus 6,6 e toca a tua vida, trabalha, busca, bota Deus à frente e tal. Ele até citou versículo bíblico para mim, o rapaz. Me deu mais aulinha, sabe como é, né? Então, Jesus tem um plano, irmão, nas nossas vidas. Mas esse plano não é nós virarmos um empresário, né, como tem por aí, cheio de dinheiro, nada. O que esses caras cheios de dinheiro têm? O que eles fazem? Daqui a 10 anos, Silvio Santos não dura mais 10 anos, daqui a 10 anos, os netos do Silvio Santos vão dizer assim, deixa eu ver quem era o meu vovô, vai botar lá na internet, Silvio Santos, mas saiu, e brá, não, mas daqui a 50 anos, os meus netos, bisnetos vão botar na internet, deixa eu ver quem foi o meu bisavô, quando eles botarem Tupirani, eles vão dizer assim, esse cara era louco. Vão procurar o teu nome na internet, meu irmão, daqui a alguns anos, o que eles vão achar lá? O que eles vão encontrar? Tem uns caras, um maluco me encontra na padaria. Pô, mas cara, tu tá fazendo muita guerra. Pô, tu não acha melhor levar uma vida quieta, tranquila? Eu disse, que nem a tua? Para ter a tua vida, meu amigo, eu queria morrer, nascer e ser abortado, morto. Que isso? Irmão, nós não temos o mesmo conceito. Eu jamais serviria a um Deus cujo ministério aceita o bastão da maçonaria. Faça-me o favor. Para ter uma vida igual a tua, de casa, trabalho, casa, e de vez em quando dar uma passadinha pela igreja, eu queria nascer morto. Aí o mundo se escandaliza. Mas tu não quer uma vida de paz? Não. Jesus não veio ao mundo para uma vida de paz. Estava tudo quieto, ele veio, provocou Roma, chamou Herodes de raposa, revolucionou a cidade, todo mundo, esse camarada, começou desde a Galileia, incendiou tudo, e estavam tão preocupados com Jesus, mas quando olhavam, o historiador fala assim, eles estão armados? Pergunta lá no grupinho de Roma e dos sacerdotes, quais as armas que eles estão usando? Não, até agora não foi vista nenhuma arma com nenhum deles, nenhum dos discípulos, eles não têm nenhuma arma. Não, então tem que vasculhar, essas armas devem estar escondidas em algum lugar, a qualquer momento eles vão se levantar com as armas para dar o golpe, vigia, fica atrás deles para a gente descobrir aonde estão as armas. As armas da nossa milícia não são carnais, amém, irmãos? Mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, dos sofismas, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. As nossas armas não são para conduzir o corpo de ninguém, as nossas armas são para conduzir a mente das pessoas à cruz de Jesus Cristo, para elas entenderem que o símbolo da nossa religião é um homem assassinado. O símbolo de uma organização, seja qual for, ele demonstra os conceitos contidos naquele símbolo. O símbolo da nossa religião é um homem assassinado. Os conceitos da nossa religião é que nós morramos por Jesus Cristo. Agora, muita gente acha que não. Mas seja como for, irmão, o assassinato de Jesus, com certeza, podem tentar esquecer de tudo que foi jeito, mas é inesquecível. Os judeus disseram, não, roubaram um corpo. Não adianta, a sombra, o fantasma do assassinato de Jesus perturba eles até hoje. Não conseguem esquecer Jesus. A Rússia levantou a cortina de ferro, a União Soviética fechou, queimou Bíblia, perseguiu, matou, mandou para o campo de concentração, assassinou crianças no meio da neve, e crianças caíam assassinadas e capitães se convertiam. E eles achavam,
acabamos com esse Jesus, pois hoje o que mais assombra a União Soviética se chama um Jesus que foi morto e ressurgiu ao terceiro dia. A morte de Jesus é inesquecível, esse assassinato. Agora, quem mais se preocupou em apagar o assassinato de Jesus Cristo são os pastores, assassinos de vidas. Eles se preocuparam mais em apagar o assassinato de Jesus. Domingo é que a igreja enche mais, amém, irmão? Pega o cronograma das igrejas nos sites deles, eu estava vendo esses dias, fiquei horrorizado. Não sei como é que eu ainda me escandalizo com algumas coisas. O cronograma, domingo é o culto da família. Então a pregação é light. Na verdade, a pregação late, porque tem um cachorro atrás do púlpito. Tem um cachorro atrás do púlpito. Aumenta um pouquinho mais. Então, por quê? Porque se falar coisa muito pesada, as famílias ficam chocadas. Uma vez eu, numa igreja chamada Palavra Viva, o camarada me pediu para pregar no domingo. Ele já me conhecia das quartas, das terças, dos dias lá. Aí no domingo ele estava abalado, né? Ele chegou, como sempre, atrasado. Pô, não preparei nada para pregar, estou tontinho. Ele não tinha preparado e nem eu, né, irmão? Ele não tinha preparado nem eu, era ele que ia pregar, ele é o pastor da igreja. Pô, Tupi, tu prega? Eu sei que é pedir demais, em cima da hora, tu prega? Falei, prego. Não, é porque tu também não preparou nada. Não. Falei, mas eu estou sempre preparado. Quem conhece e anda com Jesus está sempre preparado. Está sempre preparado, irmão. Naquele dia vocês não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque o Espírito do vosso Pai ministrará pela vossa boca. Então você está sempre preparado. Aí quando eu preguei, falei, não, eu prego. Abri a Bíblia. Quando Jesus falou, aí mesmo. Toma-lhe lambada. Aí acaba o culto, vem o pastorzinho de meia tigela, né? À toa que está desviado. Não, pô, a palavra foi abençoada, Pô, mas domingo é um dia que a igreja a família está toda na igreja, sabe? Então a gente pega mais light. Ué, e nos outros dias, quem é que está na igreja? Não são as mesmas pessoas? É que tem crente de meia tigela, que tudo que faz na vida é dar o dízimo, e esse crente de meia tigela, que tudo que faz na vida é dar o dízimo, ele só vai na igreja no domingo. Então o pastor canalha mercenário, ele não quer espantar o crente domingueiro, porque o crente domingueiro só vai lá para dar o dízimo. Ainda, irmão, eu falo essas coisas que Jesus me manda falar, eu sei que ele está me mandando falar, e ainda aparece cristão de meia tigela para dizer, esse cara é louco, ele tinha que ser morto, alguém tem que parar esse homem. Eu sei, eu estou falando o tempo todo, alguém tem mesmo que me parar, só que vai ser difícil. Alguém tem que me parar. O diabo está fazendo reunião lá, ó, na sua mesa redonda o tempo todo. A gente tem que parar eles. Como é que vamos parar esse povo de camisa preta? Como que nós vamos fazer? Olha a ousadia, morrer por Cristo sim, pela pátria nunca. Nós precisamos parar eles, tá bom? Preciso. Vem e para. Nós não somos bons, irmãos. Nós somos os melhores. Depois que tu veste essa camisa preta e diz, Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos, ninguém te segura mais. Se isso não é da boca para fora, ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais. Está arriscado você morrer, só descobrir que morreu quando chegar na glória. Porque depois dessa pancadaria aí, eu só descobri que tinha levado um bocado de pancada 2 dias depois, quando os calombos estavam doendo. Deve ter sido assim com Estevão, porque o homem está levando um monte de pedrada e de repente ele adormeceu. Adormeceu com um monte de pedrada?
Tem um mistério aí, esse mistério já foi falado, esse mistério sobre o momento da morte, eu não vou tornar a tocar nele, ele já foi falado, inclusive para que você não tema, porque nada virá sobre ti, além das forças que você pode resistir. Então, meu irmão, vamos falar um pouquinho daquilo que eu penso que seja, para a gente trocar uma ideia hoje aqui. O assassinato de Jesus é algo inesquecível. E toda vez que um cristão com a verdade é morto, Jesus é lembrado. Então você pode dizer, se depender de nós, ele nunca será esquecido. Essas coisas que Jesus dá, eu fico assim, rindo demais, é incrível. Sabe aquilo que a mente não produz, mas a boca fala? Que verdadeiramente há um Deus. Porque, irmão, eu não sou poeta nem filósofo. Sou crente, isso eu sou. Isso eu anseio ser a cada dia. Veja, quando Jesus vai pela mão daquela turma toda, dos líderes religiosos, dos escribas, dos santões, quando Jesus chega lá, Pilatos chega, o que vocês querem aqui a essa hora da manhã? Pilatos representa o quê? O sistema, ele é um representante do sistema. Aí, eu não estou vendo culpa nenhuma nesse homem. Não, mas ele diz que é rei. Rei? Esse homem aí, esse farrapo humano, Jesus já tinha apanhado a madrugada toda, esse homem diz que é rei? Ah, eu não estou vendo aqui motivo de condenação nenhuma. Não, mas se você soltar ele, você não é amigo de César. Epa! Veja como é que quem pertence ao sistema acaba sendo escravo dele. Pilatos quer soltar, mas o sistema não quer. A Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores. Irmãos, aonde você adentra e ali tem um estatuto, diante desse estatuto você terá que se curvar. E se nesse estatuto tiver coisas contrárias a uma outra organização que você queira fazer parte, você vai viver em choque. Você não vai conseguir servir a dois senhores, a duas regras, a dois estatutos. Você não consegue, isso é impossível. Ou você é frio ou você é quente, mas morno, tendo tanto uma parte fria quanto outra parte quente, isso Jesus diz assim, eu vou vomitar você da minha boca, eu abomino isso. Ou você é quente ou você é frio, a expressão ainda diz, quem dera tu fosses quente ou frio, ou quem dera, ainda tem uma chance para o cara que até frio é, mas quem é morno não tem mais chance. E como Jesus diz, eu vomitar-te-ei da minha boca, significa que ele já esteve em Cristo. O morno significa o cara que esteve quente e esfriou ao ponto da mornidão. Por isso Jesus diz, vou repulsá-lo de dentro de mim. Ele esteve em Cristo. Esse é o sentido da palavra. O morno não é o cara que vem do frio para o quente, o morno é o cara que vem do quente para o frio, na linguagem bíblica. Deseja a morte, meu irmão, antes de esfriar, antes de ficar morninho. Deseja a morte, vale a pena morrer. Precocemente, cedo, vale a pena morrer, mas morrer em Cristo Jesus. Porque brevemente toda a humanidade saberá que Ele é o Senhor. E Ele vem, meu irmão. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem ardendo como o sol, ele vem sobre as nuvens, porque esses são os últimos dias. Aleluia, Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias, meu irmão. Muita gente não caiu a ficha, as pessoas ficam, eu te vi lá uma pregação tua, tu tá desde que tu começou no evangelho, tu é a mesma coisa, sabe por quê? Porque cada vez que eu olho para o futuro, eu vejo ele mais próximo. Enquanto alguns olham para o futuro e esfriam, eu olho para o futuro e vou fervendo a 100, 120, 500, 1000 graus. Meus objetivos se aguçam cada vez mais, irmão. Viver ou morrer não faz diferença.
O negócio é se morro ou vivo com Jesus Cristo. Isso é que faz a diferença. Pilatos está um escravo do sistema, irmão. As pessoas não percebem isso, que elas são escravas. Tanto que Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Houve um homem que hoje se chama, na crendice popular, deram um nome para ele de São Jorge. Na verdade, era um soldado romano que não aceitou perseguir e matar os seus próprios irmãos, então ele foi morto também. E aí tem toda aquela simbologia do uniforme do homem, da lança em sua mão, do cavalo, do dragão que está debaixo dos pés do cavalo, tem toda aquela simbologia. O tal Jorge da Igreja Católica, na verdade, nada mais foi que um cristão, que eles roubaram, furtaram a imagem verdadeira e colocaram essa podridão falsa aí para o povo ser levado cativo para o inferno. Então, quem pertence ao sistema, ou vai chegar uma hora que vai ter que renunciar com ele, não tem jeito não. Ou vai negar a Cristo, ou vai negar o sistema. E o Jorge negou o sistema. E foi martirizado, foi um dos mártires no tempo que Roma vinha massacrando todo mundo. Pilatos vem, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Não, mas você não pode soltar ele, porque César, então eu vou mandar açoitá-lo e vou soltá-lo. Quando a mulher dele chega assim: não te mete na causa desse homem. Eu tive um sonho, eu sofri por este homem é justo. Pilatos falou assim: um homem justo? Pô, eu não posso fazer nada com um homem justo, o que eu vou fazer com um homem justo? Mas já estava no emaranhado do sistema. É preciso tomar cuidado, irmão, que porta que você entra, porque depois para você voltar pode ser muito complicado. Você pode não ter mais forças para voltar. Aí, não, eu vou mandar açoitá-lo e vou soltá-lo, porque a mulher já falou: olha, esse homem é justo, eu sofri por ele num sonho. E Pilatos começa ali a tentar se livrar. Aí alguém diz assim: não, mas ele está perturbando todo mundo. Ele começou desde a Galileia e chegou até aqui alvoroçando todo mundo. Pilatos falou assim: opa, é a minha deixa. Esse homem é da Galileia? Então vou mandar ele para Herodes. Herodes o julgue, levem-no para Herodes. Me aliviei. Aí fica provado que quem pertence ao sistema não fica livre de jeito nenhum. Quando ele chega lá, Herodes manda castigar Jesus, leva de volta para Pilatos. Quando Pilatos vê voltando Jesus, não é possível, de novo esse homem, o que vocês querem? Eu não mandei para Herodes. Herodes mandou de volta, disse que a província é tua, resolve esse problema aí. Entende, irmão? Porque quando eu digo assim, as pessoas dizem: pastor, eu vou fazer a faculdade, o que o senhor me indica? Eu? Quem tem que te indicar o que tu vai fazer é Mateus 6,6, é Jesus. Eu não, irmão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. O Deus que fala comigo é o Deus que fala contigo. O Deus que me dá sinais é o Deus que te dá sinais. O Deus que deu sinal para Gideão é o mesmo Deus que dá sinal para todos nós. Nós temos que buscar. Não é ficar querendo ser guiado como vaquinha de presépio. Pastor, eu vou para a esquerda ou para a direita? Não, eleve os teus olhos para os montes e saiba que o teu socorro vem do Senhor. Não é ficar dependendo de pastor. Tem coisas que Deus fala comigo que vocês não vão ter solução. Eu vou ter que pisar na casa de vocês, eu vou ter que orar, mas tem coisa, meu irmão, que é você, a tua maturidade tem que surgir. Tem gente que é tão imatura que me causa nostalgia. Eu pego alguma coisa, às vezes, do YouTube, tá lá, jogo um link do YouTube com milhares de visualizações, jogo lá no grupo do WhatsApp, e alguém chega e me pergunta: pastor, eu posso divulgar esse grupo? Caramba, eu peguei um grupo com um link com 1 milhão de visualizações, e a pessoa entra no grupo, me joga alguma coisa para perguntar se pode divulgar. É problema teu se você quer divulgar ou não. Já foi divulgado, já está lá no YouTube há 10 anos. Vem perguntar para mim se pode divulgar. Que imaturidade incrível! E pior, se acha espiritual. Não, eu vou perguntar ao pastor. Tu me irrita. Tu me irrita. Quando tu vem me perguntar uma coisa dessa louca, sem nenhum sentido. Você não tem cabeça.
para ver que aquilo não é autoridade. Eu só botei um trabalho lá, porque eu quero que vocês vejam um trabalho que alguém fez. Informação. Pode divulgar ou não? Você que sabe, meu irmão. Você não pode viver, pastor, para a esquerda ou para a direita. Não. Além desse Deus, eu conduzo a igreja. A condução da igreja, quando a tua vida pessoal estiver dentro da igreja, tá bom, estamos conduzindo o púlpito, orações, etc. Mas tem momento, meu irmão, que é você e Deus, ou vai negar isso? Quando você começa a orar, você fala em meu nome? Quando você começa a orar, você me chama para ir lá, pastor, eu vou orar lá no meu canto, dá para o senhor estar aqui presente? Vamos deixar de ser imaturos. Quando se trata de direção da igreja, a igreja só tem um pastor e um líder. Em qualquer canto do mundo, só tem um pastor e um líder, quando o assunto é direção da igreja. Agora, a sua vida pessoal, meu irmão, você tem que saber buscar as suas experiências, ter liberdade sem alterar as regras que Deus tem dado ao ministério. Você tem que saber buscar a face do Senhor. Senão, quando eu morrer, você vai fazer o quê? Estou perdido. Tem gente que é dependente dos outros. O irmão Rômulo sempre me conta a história do Mike Tyson, que foi um menino tirado do Brooklyn, e tinha um velhinho que era perito em boxe, falou assim, vou levantar o próximo campeão mundial. Começou a treinar Mike Tyson, o cara com 24 anos, derrubava qualquer gigante no segundo round, no máximo, porque o velhinho era fera, entendia de boxe, entendia de técnica, mudava os treinamentos precisos. A vida do Mike Tyson foi de vento em popa. Quando o velhinho morreu, acabou-se Mike Tyson, porque o velhinho morreu. Eu não duro para sempre, mas Jesus vive eternamente. Eu posso ser espelho, mas acima de mim tem um que é poderoso. Eu não sou digno de me abaixando, desatar a correia das suas alparcas. Eu não prego a mim mesmo, eu prego ele. Eu não vivo por mim mesmo, eu vivo por ele. Eu posso ser exemplo, mas exemplo maior é ele. Põe a cabeça para funcionar, porque Jesus te deu um cérebro. Pensa. Pastor, vou no pastor, não, vai primeiro para a oração. Se sentir de ir ao pastor, vai ao pastor, mas antes eu quero que você vá ao pastor dos pastores, senão a minha missão fracassa, porque certamente um dia eu baixaria a sepultura, quem dera fosse hoje, quem dera fosse hoje, como eu anseio abraçar o meu Senhor. Se não puder abraçar, pelo menos me inclinar nos seus pés. Não importa que seja na distância, eu quero adorá-lo. Não mais como enigma por espelho, mas face a face. Então, irmão, aí Pilatos está prisioneiro de um sistema. Cuidado para você não ficar prisioneiro de algumas coisas. Tem pessoas que adentraram ao ministério alguns anos atrás. Pastor, que eu tenho estudo disso, daquilo outro. Falei assim, poxa, vê o que Jesus vai usar disso aí seu. Não, porque eu posso fazer. Não, o que você pode fazer pelo seu conhecimento não interessa. Vai interessar quando Jesus disser, vai e faz para mim, mas pelo seu conhecimento não interessa. Mas tem pessoas que se meteram em coisas que só servem para o mundo. Acaba não servindo nada para o reino de Deus. E quando vê, pô, mas eu fiz 6 anos de faculdade, eu vou esquecer os meus 6 anos de faculdade. Amigo, tu fez 6 anos de faculdade, lá o teu conceito era a mentalidade do mundo, agora aqui é do reino, recomeça tudo de novo. Tu não vai trazer bagagem do mundo aqui para dentro. Não vai trazer bagagem do mundo aqui para dentro do reino de Deus. Amém, meu irmão? Agora, se Deus achar de usar, Ele vai usar, mas não é você que vai trazer. Os conceitos são dele. Então, Pilatos, quando vê Jesus voltando na mão dos homens, e agora? O que eu faço? Aí Pilatos tenta escapar de novo. Não é costume na festa soltar um homem? E não tem um aí que é um lixo,
homicida, estuprador, o cara é terrível. Ninguém vai escolher aquele cara. Agora eu isento, agora eu vou livrar minhas mãos sobre esse justo aí. Tragam Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? Vosso Jesus, chamado Cristo? Ou Barrabás, esse homicida, esse canalha, esse safado, esse isso, esse aquilo? Daqui a pouco o povo começa a gritar: queremos Barrabás. Ele falou: não é possível, como que eu vou escapar disso? E o sonho da mulher dele na cabeça dele: ele é justo, eu sofri, não toma partido nisso aí. E Pilatos chega: o que eu vou fazer? Incrível, como é que esse povo, esse Jesus não tem nenhum histórico, nunca foi preso, nunca foi acusado de nada, ninguém pegou uma arma com ele, ninguém chegou, ele estava com esse escudo, ele estava com essa espada, ele estava com esse punhal, ele matou um, ele feriu esse, não tem testemunho nenhum contra ele, não tem depoimento nenhum. Apresentaram falsas testemunhas a Pilatos. Pilatos falou assim: não, teu testemunho não tem valor para mim. Os historiadores falam coisas incríveis, meu irmão, e Pilatos tenta livrar de tudo, livrar suas próprias mãos de sobre Jesus. Traz ele aqui. Tu não sabes? Responde isso, aquilo outro. Tu não sabes que eu tenho poder de te livrar, de te soltar? Jesus falou: nenhum poder tu teria se do alto não fosse dado. Pilatos está louco, tentando se livrar disso. Mas quem trabalha para o sistema se torna escravo dele. Não confunda trabalhar para o sistema, tá, irmão? Se tiver dúvida, consulte no privado. Não confunda. Então, Jesus está ali, Pilatos não consegue se livrar. E aí chega uma hora que Pilatos diz assim: não tem jeito. Então, eu vou mandar crucificar Jesus, vou soltar Barrabás. Solta Barrabás. Fez a sentença, está aí a sentença. Crucifica Jesus. E aí, resolveu tudo? Já, Senhor, crucificamos, tal. Que terremoto foi aquele que foi, ó Senhor, se deu isso, a terra tremeu, quando ele expirou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí Pilatos vira para um soldado, um capitão, e diz assim: você acredita nele? Aí o capitão diz assim: meu senhor, eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas toda a legião ninguém mais tem. Ele falou: você acredita que ele era o filho de Deus? Aí o capitão baixa a cabeça. Aí Pilatos diz assim: não é possível, eu não ordenei a morte do filho de Deus. Quando você pertence ao sistema, você é conduzido por ele. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Mas quando você pertence a um sistema, você é conduzido por ele. A fornalha era a força do sistema e os homens confiavam naquilo. Acabou que a força da fornalha os traiu. Eles pensaram que iam condenar Sadraque, Mesaque e Abednego e acabaram condenados pelo sistema que eles pensavam que estava do lado dele. O sistema não está do lado de ninguém. O sistema quer autossubsistir. Quem controla o sistema se chama Satanás, o príncipe deste mundo, Deus desse século. O mundo jaz na administração do maligno. Quem controla o sistema é o diabo. É ele que controla deputado, vereador, é ele que confecciona leis. É o sistema que controla Brasília, é o sistema que controla o Senado, é o sistema que controla a Câmara dos Vereadores. É o diabo que controla tudo isso. Como é que você acha que esses bonecos, Exus, demônios, preto velho, essa raça de lixo todo, conseguiria chegar ao patamar de patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, se não fosse controlado pelo próprio diabo? Isso é o sistema. Qualquer um que pensa que serve ao sistema, na verdade não serve, é escravizado por ele. Tenta pensar diferente do sistema. O Lula tentou pensar diferente do sistema, a Dilma tentou pensar diferente do sistema. Eles são o sistema, mas o diabo tem um projeto que é maior do que a vida deles. E nem eles manipulam o sistema, porque o diabo não vai abrir mão dos seus projetos por meia dúzia de palhaços chamado homem, ser humano.
eles serão conduzidos à própria fornalha que eles pensam que está do lado dele. A cova dos leões. Qual o projeto da cova dos leões? A cova dos leões representava a força do sistema. E qual é o objetivo da força do sistema? Daniel, tu tem que parar de orar. Oração é comunhão com Deus. O sistema quer quebrar, isolar e exterminar a tua comunhão com Deus. Mas quem tem comunhão com Deus vence o sistema. O Deus envia o anjo e fecha a boca do leão, porque é impossível arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Você não pertence ao sistema, mesmo que tenha um salário, um contra-cheque, esteja ganhando o dinheiro dele. Jesus Cristo ainda assim te comprou com seu sangue. Você não pertence ao sistema. Mesmo que ele esteja te pagando, porque Deus põe o diabo a serviço dos seus servos. Mas você não é escravo dele. Como tu serves a Jesus Cristo, o sistema é o teu escravo. Eita, está chegando a hora, irmão. Olha a unção chegando. Está chegando a hora de Deus fazer diferença do que serve e o que não serve. Jesus foi morto pelo sistema, irmão. Jesus foi morto pelo sistema político, representado em Roma, hoje representado em Brasília, representado na Constituição norte-americana. Diga-se de passagem, eu cuspo na Constituição norte-americana tanto quanto cuspo na brasileira. Só para ficar registrado, acho que eu nunca falei isso. Parece que estava guardado só dentro de mim. Jesus foi morto pelo sistema. Toda essa manipulação política e religiosa. Foram os sacerdotes, foram os escribas, fariseus, etc, etc, que foram levar Jesus. Deus permitiu que o sistema desfrutasse de uma leve e momentânea vitória, que durou 2 dias e meio, não chegou nem a 3 dias. No comecinho do 3º dia, né? Comecinho, então em horas isso daria 2 dias e meio, se fosse contar como horas. Mas no começo do 3º dia, Jesus ressuscitou, mostrando que toda a força do sistema, que é levar alguém à morte, à aniquilação, à inexistência, à decomposição do corpo, Jesus mostrou que por mais que o levassem ao fim e todos dissessem está acabado, ele ainda ressurgiria, para mostrar que não há sistema que vença ele. Sabe quando você vai entender que o sistema não tem domínio sobre você? Depois da tua morte. Você vai entender, mas eu vou dizer uma coisa: bem-aventurado aquele que já entendeu. Bem-aventurado aquele que já entendeu que no portal da morte está a sua vida. Bem-aventurado é esse. Nada pode te deter, irmão. Uma das manipulações, uma das articulações do sistema é a representação da cova dos leões, que visava que a igreja chamada Daniel, a última igreja, a igreja dos últimos tempos chamada Daniel, como já vimos na simbologia, a última força foi fazer Daniel perder a comunhão com Deus. Se isso acontece, já era Daniel, já era a igreja. Mas enquanto tiveres comunhão com esse Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E quando tu fores atingido, todos correrão ao 3º dia para a porta do teu túmulo, que saberão que de lá você vai despontar. Então, meu irmão, não importa, em tudo que o mundo fez, em todos,
Deus mostrou, na força da fornalha mostrou a sua grandeza, na força da cova dos leões mostrou a sua grandeza, na força da morte com exércitos e os religiosos, nunca esqueçam dos religiosos, quando jogaram Jesus na cova, Deus mostrou a sua grandeza e a sua soberania. E conosco, geração Jesus Cristo, Deus fará as mesmas obras e vai mostrar em nós a sua força e o seu poder. Pode ter um Estevão adormecendo, pode ter um Paulo decapitado, um Pedro crucificado de cabeça para baixo, mas no final das contas, o mundo nunca mais esquecerá esse glorioso, bendito e santo, chamado Jesus, o homem que é impossível esquecer o seu assassinato, pois a sua morte, como a Escritura, trouxe vida para muitos. Se o grão de trigo cair e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Como é que pode Deus ter um projeto de dar muito fruto, mas com a própria morte? Tem que se consumar com a morte do que se realmente permanecer vivo? Tem coisas que só Jesus faz. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Pastor, eu vi a igreja se formando uma grande coluna de fogo, justamente aqui no meio. A igreja se formava numa grande coluna de fogo. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi adentrar por essas portas um anjo. E esse anjo, ele tinha nas suas mãos uma farda. E essa farda foi colocada aqui na frente e entregue na mão do Senhor. E vi a igreja receber esta mesma farda, todos, sem exceção. Só que tem um porém. Quando a farda foi entregue a algumas pessoas, a farda não foi colocada, ao mesmo tempo tirada. Uma coisa absurda. E essas pessoas que receberam essa farda, que foram retiradas, voltava a farda antiga. Só que a farda antiga, ela estava se rasgando, parecendo que estava toda poída. Eu fiquei olhando aquilo assim, imaginando o que poderia ser aquilo, mas o Espírito Santo não me falou o que era aquilo. E no decorrer do culto, a essas pessoas que receberam essas fardas, que foram retiradas, chegou um momento que o corpo delas estavam nus. Então essa visão cessou. Logo em seguida, quando o Senhor louvou o louvor novo, eu vi quando caiu, eu senti um impacto tão profundo na minha alma. Aquilo ali penetrou na minha alma, que eu senti um impacto muito forte. Eu vi descer uma chuva de espadas. E essa visão cessou. Amém. A paz, pastor. Pastor, no início dos louvores, eu vi uns homens, né? Eles tinham umas farda branca, e como se fosse um soldado, eles tinham um cap, tá? E eles, juntamente com a igreja, eles louvavam junto e batendo continência, tá? E logo depois, no terceiro louvor, né, o leão da tribo de Judá, se eu não me engano, vinha aqui de trás, aqui do morro, uns demônios mesmo, mas em forma de cachorro, entendeu? E eles sabe, a fisionomia deles era muito forte, como quisesse te devorar, entendeu? E eram muitos, só que tinha uma proteção de vidro aí invisível, eles batiam e não conseguia penetrar aí, mas o senhor nem se tocava, não estava nem aí para isso. E depois, no outro louvor, esse louvor novo, né, que o senhor estava louvando, eles continuaram tentando entrar de toda forma, mas a fisionomia deles era muito forte, entendeu? Como se quisesse realmente te engolir. Só isso, até aqui. Paz, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Mestre, no momento que
que o senhor falava dos louvores, falando dos instrumentos, eu vi um anjo com uma caixa pequena. Ele se dirigia ao irmão Alexandre Genésio e entregava essa caixa. Quando o irmão abria a caixa crescia, saíam 2 baquetas e entregava para o irmão. Daqui a pouco surgiu uma bateria na frente do irmão Alexandre Genésio. Amém. Eu tive uma visão, eu vi um anjo na porta da igreja, ele tinha nas mãos um chicote. E foi no momento que estávamos em pé, louvando. Ele com esse chicote, ele jogou esse chicote no pescoço do Marcelo e puxou. Só que quando ele puxou, a sua cabeça foi junto com esse chicote, mas o seu corpo continuou em pé no lugar. Amém. Eu tive uma visão, mestre, onde eu via um grande cemitério. E esse cemitério, ele era dividido. Eu via parte deles em trevas e parte deles em luz. Então eu via alguns demônios abrindo várias covas. E do outro lado eu vi um anjo, como se fosse um jardineiro, e ele abria uma cova. E ali essa visão cessava, pastor. Eu vi um homem, mestre, se aproximar do Senhor. Esse homem, ele era de pele clara e ele tinha na mão uma caixa. E dentro dessa caixa tinham 2 alianças. Mas quando eu olhei atrás desse homem, tinha um outro homem peludo, com a orelha peluda, muito escuro, que soprava na orelha desse homem. E quando eu observei o Senhor tinha 2 espadas atrás. Quando esse homem abriu essa caixa, que lhe ofereceu aquelas 2 alianças, o Senhor sacou 2 espadas. Impressionante que as espadas estavam no bolso da calça de trás, nos 2 bolsos. O Senhor sacou com as 2 mãos, puxou e rebentou aquelas alianças. E aquele homem foi embora. Amém. Quando o Senhor começou a oração, eu vi um grande sol. Esse sol, ele vinha se aproximando da terra. E impressionante, mestre, que eu via que as coisas começavam a esquentar, as pessoas começavam a suar, e o sol ele foi se aproximando, e a terra foi ficando cada vez mais quente. Impressionante, daqui a pouco aquele calor daquele sol começou a queimar as pessoas, começou a queimar, eu vi as pessoas começarem a torrar, como uma espécie de juízo mesmo de Deus. Impressionante. No momento que o Senhor estava louvando, esse louvor novo, eu vi descer aqui do céu uma espada. Essa espada, ela tinha o cabo de bronze, mas sendo que ela estava com uma proteção, com aquele suporte de espada. E essa espada lhe foi entregue. Quando o Senhor abriu aquela espada, eu não conseguia ver a lâmina, como se a lâmina fosse invisível. Impressionante. Quando o Senhor abriu, o Senhor mesmo tomou um susto, porque não aparecia a lâmina da espada, mas aquela espada estava ali, mestre. E aquela espada, ela era invisível. Que coisa incrível, Deus. Durante a palavra, mestre, naquela unção, Deus me fez observar algumas televisão. Víamos nós nas ruas, e vi uns homens se aproximar do Senhor e o prenderem. E eles colocavam a algema na frente. O Senhor ia algemado, mas com a algema na frente. Então Deus me fez observar algumas casas. E eu vi algumas pessoas dentro de casas comentar a prisão do Senhor. Eu vi uma mulher falar com um rapaz, falou assim: ué, aquele ali não é aquele que o ressuscitou? E ali essa visão cessava, pastor.
No momento do louvor do terremoto, eu vi um anjo visitar lá onde estava o irmão Jorge. E esse anjo ungiu a testa do irmão Jorge. Ele tinha uma prancheta na mão. Depois eu vi surgir um outro anjo. Esse outro anjo foi lá e colocou uma vestidura branca no irmão Jorge. E o outro que estava com a prancheta fez o sinal de positivo. Ele parecia que ele anotava, impressionante, como se ele fosse um médico, mestre. Então ele mandava o irmão Jorge se levantar, limpava aquele leito e o mandava para casa. E eu vi que o corativo do Josi, o corativo do Samuel, eles começavam a subir e a sair. E eu vi o gesso do irmão Paulo Sérgio começar a afinar a ponto de sumir do braço, mestre. Louvado seja Deus. Até aqui, mestre. Eu tive uma visão no primeiro louvor. Eu vi o céu galáctico e eu vi um grande anjo. Esse anjo era enorme e tinha um planeta na frente dele. Aquele planeta que tem os arcos. E esse anjo tinha uma espada na mão e ele veio como se fosse golpear de cima para baixo esse planeta e parou em cima do planeta. Amém. Quando estávamos louvando aquele louvor, Ele é o leão da tribo de Judá, eu tive uma visão. Eu vi uma grande espada, e essa espada era uma espada de luz. E ela vinha do céu à terra, e ela ia passando pelo meio da congregação. Essa espada era como se fosse uma luz, assim, quando a luz do sol entra por uma brecha, e fica aquela luz assim, mas era uma espada, e ela ia passando pelo meio da congregação. Amém. Quando o Senhor, mestre, estava louvando, eu vi, o Senhor estava louvando esse louvor novo, eu via 2 anjos, e eles tinham um grande livro na mão, e eles iam folheando esse livro, e parecia que estavam procurando alguma coisa, e iam procurando, e um ia conversando com o outro, e eles iam procurando nesse grande livro. Esse livro era imenso, e eles iam passando assim, esse grande livro, ia conversando, e na frente desses anjos tinha como se fosse um poço de água. Assim era essa visão. E aí ela encerrou. Amém. Ainda nesse louvor novo que o Senhor estava louvando, na hora que fala de espíritas, enfim, nessa hora eu tive uma visão. Eu vi o Átila Nunes em pé num lugar, e ele falava, e tinha algumas pessoas sentadas em cadeiras, e ele estava em pé, e ele falava algumas coisas. Então eu vi um anjo. Esse anjo veio com um prego na mão, um prego enorme, e ele cravou esse prego na garganta do Átila Nunes. Ele veio da nuca e saiu na frente, e quando saiu na frente, esse anjo entortou esse prego pela parte da frente e pela parte de trás, como se curvasse ele, assim, dificultando muito mais a retirada desse prego dali. E eu vi que o Átila Nunes, como se as cordas vocais dele tivessem sido destruídas, e ele ficava assim, querendo falar, assim, agonizando com aquele prego atravessado na sua garganta, vindo da parte de trás da nuca. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor: dentro em pouco tempo eu levantarei uma grande ira de católicos e espíritas contra o meu povo. Amém. Eu vi um anjo voando com asas muito grandes, e ele segurava na sua mão um grande livro, e esse livro estava em branco, e ele veio, parou do lado do púlpito e assentou-se e escrevia as frases do Senhor.
E engraçado que no final das frases ele botava o THL. E ele ficou aí durante o culto inteiro escrevendo as frases do Senhor. E no final ele fechou o livro e parou no meio da congregação, ouviu os louvores que foram entoados e entregou a um outro anjo, e esse anjo levou ele. Engraçado que esse outro anjo não tinha asas. Amém. No momento do louvor do Júnior, eu tive uma visão. Eu vi como se fosse paredes, um lugar que tinha uma grande porta. E eu vi um anjo que ficava da parte de cima, porque esse lugar não tinha teto. E ele jogava flechas e mais flechas naquele lugar. Então eu olhei de cima e aquele lugar parecia uma grande missa católica. E esse anjo ficava jogando flechas lá dentro. Amém. Mestre, quando o irmão Rômulo estava falando do Átila Nunes, eu via ele entrar num grande templo católico. Quando ele pisou, ele caiu, ele tombou, ele não sentia as pernas. Então eu vi ele se arrastando até a frente, e lá eu vi uma grande cruz de madeira, e essa cruz estava cheia de pregos pontiagudos, virado para frente. Quando ele chegou se arrastando próximo, essa cruz, ela caiu em cima dele, mestre. E esses pregos furou ele completamente, mestre. Louvado seja Deus. Jesus conta contigo, irmão, igual você conta com Ele, amém? Ele não te decepciona, nós também não podemos decepcioná-lo. Bendito Deus glorioso, nesta manhã queremos que o nosso louvor tenha chegado diante de Ti. Cantamos o que achamos verdadeiro para um Senhor Deus digno de toda honra, glória e louvor. Falamos do que cremos ser a Tua palavra, os Teus conceitos, os Teus princípios e os Teus objetivos. Por isso, Senhor, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau, pois nós suplicamos que queremos ser guiados pelo caminho eterno. Então, Senhor, fortifica-nos, fortalece-nos. A nossa súplica é sempre essa, que o Senhor possa contar conosco até a morte. Que a morte virá de qualquer forma, Deus, que ela venha em meio ao serviço ao nosso Senhor. E assim glorificado seja o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, pois com toda certeza, nós é quem somos os Teus guerreiros.